Veja nesta edição, chuvas no Pará devem começar somente na segunda quinzena de dezembro. Seminário em Belém discute estratégias de prevenção e tratamento contra AIDS e sífilis. Polícia Civil do Pará continua em greve. Circuito literário em Altamira discute papel social da literatura. Belém recebe mostra de cinema e direitos humanos. Exposição na capital paraense homenageia centenário de Antônio Lemos. E no quadro Direitos, o advogado Paulo Barradas fala sobre acidentes de trabalho. Hoje é quinta-feira, 28 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando do tempo no Pará. O mês de dezembro está chegando e a previsão é de um período natalino com clima ameno esse ano. A previsão do tempo prevê que as chuvas começam mesmo somente após a segunda quinzena. Outubro e novembro são considerados pela previsão do tempo os meses mais secos do ano no Pará. Contudo, em 2013, o clima surpreendeu os meteorologistas. Novembro registrou chuvas com 73% acima da média. No mês de novembro, a combinação de um vórtice ciclônico, que é um sistema de alto nível, e a zona de convergência do Atlântico Sul, favoreceu com que a região metropolitana de Belém tivesse chuvas muito acima da média dos últimos 30 anos. O total pluviométrico até hoje já está em 205 milímetros e com certeza deve ultrapassar ainda até o final do mês, totalizando hoje 73% acima da média, mas o esperado deve chegar em torno de 80% acima do que é a média de 30 anos. A chuva predominou durante 23 dias de novembro. A média é 17 dias. Para dezembro, a previsão é de aumento gradativo das chuvas. Quem espera começar dezembro debaixo de chuva, a previsão é que pelo menos nos primeiros 15 dias do mês a temperatura se mantenha amena, com manhãs ensolaradas e seca. Apenas rápidas chuvas durante a tarde, sem grandes consequências de temporais para trazer alagamentos à população. Com certeza, o mês de dezembro e diria até janeiro, nós não vamos ter um período chuvoso rigoroso. No início de dezembro, essas chuvas não devem acontecer, pelo menos até nos próximos 10 dias, até o dia 10 de dezembro a 15, a previsão ainda é nebulosidade variável com chuvas notadamente fracas no período da tarde para a noite. Chuva até pancada, porque existe a formação de cumulonimbus, vai ter muito raios e trovoadas, mas não significa que isso se traduz em um volume pluviométrico muito alto. O chamado inverno amazônico deve começar só em fevereiro e com chuvas menos severas. Neste fim de ano, as vendas em supermercados devem ser maiores que o ano passado. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Supermercados mostram que, em outubro deste ano, as vendas do setor cresceram 5,24% em relação a setembro. A pesquisa revela ainda que o crescimento foi de 7,93% em relação a outubro do ano passado. Com o índice de crescimento nas vendas, a associação aumenta a projeção de vendas nos últimos 2 meses de 2013 para 5%. No início do ano, o percentual era de 3,5%. A previsão é de que nas semanas que antecedem o Natal e as festas de Ano Novo, o movimento nos supermercados seja maior que o do ano passado. O preço da cesta básica, composta por 35 produtos de grande consumo, também sofreu alta em todo o Brasil. A região norte registrou o maior índice, com alta de 25,39%, passando de R$ 420,49 em setembro para R$ 430,53 em outubro. Mesmo com o segundo maior índice de aumento, o Nordeste registra a cesta básica mais barata do Brasil. O percentual de aumento na região foi de 2,21%. O preço saiu de R$ 298,48 para R$ 305,07. No Sul, o índice foi de 1,19%, no Centro-Oeste, 1,25% e no Sudeste,
1,64%. Dos 35 produtos analisados, os que tiveram maior diminuição no preço foram cebola, biscoitos, ovos e óleo de soja. Os maiores aumentos foram registrados no preço de tomate e batata. Segundo o Ministério Público do Trabalho, o Brasil é o quarto país no mundo com os maiores índices de acidentes de trabalho. São cerca de 8 mortes diárias. E este é o tema de hoje com o advogado Paulo Barradas. Ele conversa com a repórter Patrícia Nascimento. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. Antes da gente começar a entrevista, a gente sempre lembra que você que está em casa pode participar pelo 4006-9211. Você fala com o pessoal da nossa central de atendimentos e eles passam a pergunta para a gente. Doutor Paulo, o que pode ser caracterizado como acidente de trabalho? O acidente de trabalho é aquele ocorrido durante o trabalho do empregado, seja dentro da empresa ou a serviço da empresa em qualquer outro lugar. Será acidente de trabalho desde o momento em que o empregado sai de sua casa para ir para a empresa, se durante esse trajeto ele se acidenta, durante o período de almoço ou durante o trajeto de retorno para casa, tudo isso será acidente de trabalho. Mas não basta que seja um acidente no momento do trabalho. Há que ter esse acidente, há que resultar uma diminuição ou uma perda da capacidade do empregado de ganhar a sua vida, de ganhar o seu sustento e de sua família através de seu trabalho. Então ele tem que ter uma redução da capacidade laborativa, exaustão dessa capacidade, invalidez ou morte. Então não é qualquer acidente, é um acidente de grandes proporções que aí fica sob responsabilidade do empregador e sob responsabilidade da Previdência. Todo acidente de trabalho implica em uma indenização? O acidente de trabalho terá uma indenização dependendo da sequela que ele deixar. É possível, por exemplo, que o acidente de trabalho deixe o trabalhador durante algum tempo sem poder trabalhar, e essa indenização será temporária durante esse período, mas aí depois que terminou esse período ele fica absolutamente curado, quer dizer, absolutamente apto para trabalhar e para prover o seu sustento e o sustento de sua família. É possível ainda que ele perca um membro, que ele perca a capacidade de trabalhar, que ele fique cego, que ele fique surdo, enfim, que ele perca de alguma forma, a capacidade de se sustentar e de sustentar a sua família. A indenização, então, é outra. Cabe no acidente de trabalho tanto o dano material quanto o dano moral. Agora, eu quero lhe dizer que, em geral, os empregadores é um tema que eles não gostam muito, porque eles dizem o seguinte: não, houve acidente porque o empregado foi displicente ao desempenhar as suas funções. E isso não é verdade. A teoria adotada pelo direito trabalhista brasileiro é a teoria do risco. Se o trabalho expõe o empregado ao risco, esse risco é de responsabilidade do empregador. A Constituição Federal, inclusive, garante ao empregador um seguro no momento do trabalho. A essas profissões de maior risco, ou em geral, um seguro que aí a indenização pelo dano moral ou pelo dano material seria pago pelo seguro. Se não houver o seguro, a responsabilidade é de quem não fez o seguro, ou seja, do empregador, que vai pagar efetivamente o prêmio desta indenização. Existem casos em que, além do seguro, a empresa ainda precise arcar com algum tipo de despesa? Existe. A empresa, além do seguro, ela pode arcar, por exemplo, com o tratamento. Vamos dizer que o empregado tem o seguro, mas não tem o registro de carteira de trabalho, quer dizer, ele não é filiado da Previdência. Aí ele fica inválido. Ele vai ter, então, aí um prejuízo irreversível que, além do seguro, a empresa vai ter que arcar com este prejuízo. Então, cada caso é um caso. O fato é que o empregado não pode ter nenhum prejuízo, nenhuma espécie de prejuízo em virtude do acidente que ele teve no exercício de seu trabalho. Quando a empresa ela fornece equipamentos de segurança, né, como os EPIs e outros instrumentos, e ainda assim acontece o acidente, existe algum tipo de ressalva em relação à responsabilidade da empresa nesses casos ou não? É da mesma forma como acontece nos outros? Os empregadores costumam falar de dolo ou culpa, né? Eu não tive responsabilidade sobre o acidente, eu não tive nem dolo, nem a vontade direta que ele acontecesse ou eventual, e nem culpa, nem negligência, imprudência ou imperícia. Mas depende, cada caso é um caso. Vamos ver, por exemplo, aquele acidente recente que aconteceu ontem, numa construção de um estádio de futebol, onde um guindaste, uma grua, desabou, que estava carregando um peso absurdo, desabou e matou 2 empregados ali, não sei se já morreu mais gente até aqui, foi de grandes proporções.
Ora, ainda que tenha o seguro ali, alguém errou o cálculo, porque é matemática, sabe-se o peso que a grua suporta, sabe-se o tempo de operação, o tempo de descanso, a exaustão do material, isto tudo aí é calculável. Então, era previsível que aquilo fosse acontecer, salvo se a peça tem algum tipo de defeito que propiciou uma fadiga precoce. Então, isto tudo aí não pode ficar simplesmente por conta do prejuízo do empregado. Isto é o risco da atividade do empregador. Então, a responsabilidade é toda dele. Tá certo. Muito obrigada, professora. A gente continua conversando no próximo bloco. A você que está em casa, pode participar pelo 4006-9211. Marcos, é com você. A Polícia Federal e a Receita Federal deram início hoje à Operação Mariroto. A ação visa combater crimes contra a ordem tributária e contra o sistema financeiro nacional. Cerca de 120 policiais federais e 40 servidores da Receita Federal participam da operação, cumprindo 56 mandados judiciais, 7 de prisão temporária, 33 de busca e apreensão e 16 de condição coercitiva. As ações ocorrem em Belém e em vários municípios do Pará. A Justiça Federal já decretou também o sequestro de bens e bloqueio de recursos financeiros dos suspeitos. O prejuízo aos cofres públicos foi estimado em 20 milhões de reais. A partir do dia 1º de dezembro, todos os taxistas de Belém vão cobrar bandeira 2. A medida valerá até 2 de janeiro. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a medida é para garantir o 13º dos taxistas. Em dias normais, a bandeira 2 é praticada das 8 da noite às 6 da manhã, de segunda a sexta. Aos sábados, a partir do meio-dia, e domingos e feriados integralmente. Agora, durante o mês de dezembro, essa medida representa um aumento de 20% no valor do serviço. Segundo o Sindicato dos Taxistas de Belém, a bandeira 2, 24 horas, será utilizada até o dia 2 de janeiro. Ao entrar no táxi, o usuário irá perceber que o taxímetro começará a rodar a partir do valor de R$ 4,78. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Começou a campanha de luta contra a AIDS e a sífilis no Pará. Um seminário busca discutir estratégias de prevenção e tratamento, os impactos sociais, os desafios e as propostas em relação à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. A cerimônia de lançamento da campanha de luta contra a AIDS e a sífilis no Pará aconteceu no auditório do Ministério Público do Estado. Na ocasião, aconteceu também a primeira videoconferência para integrar profissionais de saúde de todo o estado. O Pará é o primeiro estado da América Latina a realizar o projeto. Quando você tem uma ferramenta como esta, apesar de ainda termos um problema grande que é a conectividade, mas nós vamos ultrapassar isso. E aí você pode chegar a todos os recantos do estado, capacitando pessoas, principalmente profissionais de saúde, né? E também evitando que pacientes, por exemplo, que precisam de uma atenção especializada e que o especialista não existe em todos os municípios, mas o médico clínico, o médico da atenção primária dos municípios, entra em contato via teleconferência, via sistema eletrônico e você conecta ele com o especialista aqui de Belém ou dos hospitais regionais que nós temos no estado. O evento buscou concentrar esforços para sensibilizar os profissionais de saúde para que recomendem a seus pacientes a realização do diagnóstico precoce de HIV e sífilis durante o pré-natal, a fim de evitar a transmissão da mãe para o bebê. O que nós precisamos é que as gestantes, as mulheres, exijam o teste. Todos os municípios têm. Feito o teste no primeiro trimestre da gravidez, deu positivo, trata-se. O tratamento é simples, é barato. É uma simples injeção que ela toma e acaba o problema dela, evita passar para a criança e você pode tratar também o homem. Feito isso, acabou o problema. As estatísticas no Pará confirmam que em 2009, 432 pacientes de AIDS morreram em consequência da doença. Em 2010, o total de óbitos aumentou para 489 e em 2011 chegou a 513 mortes. Em relação ao número de casos, a população masculina ainda é mais vulnerável, superando as mulheres numa média de 35% ao ano. Pessoas entre 20 e 59 anos estão no topo da faixa etária de infectados.
Nessas estatísticas está a dona Maria Regina, portadora de vírus do HIV desde os 27 anos. Hoje, com 52, ela dá palestras sobre a doença. Meu esposo chegou e falou para mim que ele era portador e que, na realidade, eu já seria uma nova portadora. Eu havia contraído dele. Eu achei que era mentira dele. Eu disse que ele era louco e tudo mais, que essa foi a verdade, né? Nesse momento é aquele momento que todos acham que você é um bicho, é um monstro, né? O HIV é um bicho de 7 cabeças. Porque até perdoo, muitas pessoas terem se afastado de mim, minha família e amigos e tudo mais, por quê? Ninguém conhecia tão bem, ninguém tinha aquela informativa, as informações que nós temos hoje em dia em relação ao vírus do HIV. Dos municípios paraenses, Belém lidera o ranking de mais casos notificados. De 2006 a 2011 foram 1.500. Em todo o estado do Pará, cerca de 4.800 pessoas já iniciaram o tratamento. Destas, cerca de 140 iniciaram a medicação somente neste ano. Para a dona Maria Regina, não há nada mais importante hoje que a medicação. Há 5 anos, ela está indetectável. Eles têm que fazer adesão o quê? Para melhorar, para buscar a sua saúde. Não vou dizer assim que vai curar, não cura, mas que vai fazer com que o paciente melhore, se torne que não é ótimo, mas um estado assim bem, para continuar trabalhando, tendo sua família, brincando, se divertindo. Hoje, mesmo após descobrir o vírus da AIDS, dona Maria Regina casou-se e tem 2 filhos, que são negativos para o vírus do HIV. Já há tratamento para os bebês quando o bebê ainda está no ventre da mamãe. A gente entra com o esquema da medicação e na hora do parto, após o parto, o bebê faz AZT em xarope e depois entra na triagem para ver se expulsou os anticorpos do pai e da mãe. E acontece. E a criança não pode mamar, né? A mamãe não pode amamentar o bebê, que é via direta para contrair o vírus do HIV. Foi o que aconteceu, meus filhos não mamaram. E eu peguei leite materno da Santa Casa e dei para eles, e eles adquiriram a resistência deles perfeita. Começa hoje em Belém uma programação voltada para a prevenção e o combate ao câncer de próstata. A ação é realizada pela Guarda Municipal de Belém e integra a campanha Novembro Azul de combate à doença. Amanhã os guardas farão uma ação no mercado do Ver-o-Peso e, de acordo com a pesquisa realizada em 2009 sobre o exame do toque retal, uma das etapas para o diagnóstico do câncer de próstata, foi constatado que apenas 32% dos homens brasileiros declararam ter feito o exame. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, 30% dos pacientes do SUS são diagnosticados com câncer de próstata já avançado. Quando a doença é descoberta no início, 90% dos casos são curáveis. Desde a última terça-feira, a Polícia Civil do Pará está em greve. A paralisação atinge várias delegacias de Belém e do interior do estado. A repórter Larissa Cristina conversa com o presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil e tem mais informações sobre a greve. Marcos, cerca de 70% dos policiais civis do Pará estão paralisados. O Rubens Teixeira faz parte da presidência do Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Pará. Rubens, é importante que as pessoas esclareçam por que é necessário que a Polícia Civil faça esta greve. Isso, porque o governo do estado, desde 8 de abril, cessou as negociações, que é da database, e até o exato momento nada de retomar essas negociações. Já foram feitos 10 ofícios para a SEAD sem resposta alguma da mesma. Então a gente não tivemos outra alternativa a não ser deflagrar a greve. A gente sente muito, nós não queremos a greve. A hora que o governo chamar o Sindipol para sentar para negociação, para finalizar, com certeza que chegar a um consenso, nós sairemos de greve para melhor atender a população. Condições de trabalho, relação de carga horária também estão sendo discutidas? Com certeza, porque os nossos companheiros do interior do estado, eles têm uma carga horária excessiva, quando que por lei é até 176 horas, está na nossa Constituição. E os nossos companheiros trabalham 360 e até 480 horas e não recebem nenhuma remuneração por isso. Já fizemos uma reunião com a Delegacia Geral e eles disseram que é impossível pagar alguma remuneração para os companheiros do interior. Então a gente vê também que é impossível os nossos companheiros trabalharem além da carga horária, sem receber.
pelas essas horas trabalhadas. E este movimento que acontece aqui na Assembleia Legislativa? Porque aqui é a casa do povo e nós fazemos parte dessa população tão sofrida, porque sofremos também violência, 32 policiais já entre civis e militares mortos, executados sumariamente, então nós sofremos essa violência também aí que está imperando no nosso estado. O que podemos esperar desse movimento? Com certeza é algo de produtivo, não só para a Polícia Civil, mas para a sociedade como um todo, porque nós pedimos estrutura melhor dos prédios, nossos prédios que estão sucateados, né? Não recebemos bem a população como deveria ser, né? Não tem cadeiras para receber bem, não é climatizado, ele é mal recebido, a gente reconhece pelo pouco efetivo que temos, então nós temos que mudar assim, esse quadro com a sociedade do nosso lado também. Muito obrigada, Rubens, pelas suas informações. A gente lembra, Marcos, que a greve da Polícia Civil aqui no estado do Pará, ela começou nesta terça-feira e atinge vários municípios do estado. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. O governo lança hoje, no segundo chamado da Floresta, um plano nacional de fortalecimento do agroextrativismo. O evento segue até amanhã e deve reunir 1.000 lideranças extrativistas dos 9 estados que compõem o bioma amazônico. O encontro acontece na reserva extrativista Gurupá-Melgaço, no município de Melgaço, no arquipélago do Marajó, no leste do Pará. Organizado pelo Conselho Nacional das Populações Extrativistas, o evento vai debater e propor políticas públicas para o desenvolvimento sustentável de quem vive nas florestas da Amazônia. O encontro também vai lembrar os 25 anos da morte do líder seringueiro Chico Mendes, assassinado em Chapuri, no Acre, no dia 22 de dezembro de 1988. As obras de construção da hidrelétrica de Belo Monte, em Vitória do Xingu, no sudoeste paraense, continuam com as atividades paralisadas. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada, o consórcio construtor de Belo Monte ainda não fez nova proposta de negociação. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada, o Sintrapave, o consórcio construtor Belo Monte, CCBM, alertou os funcionários sobre possível desconto salarial caso os serviços não fossem retomados. Segundo o consórcio, a ameaça não aconteceu. De acordo com o sindicato, as negociações com o consórcio não foram retomadas e o Sintrapave só realizará nova assembleia a partir de uma nova proposta do consórcio construtor. De acordo com o CCBM, a proposta inicial, que prevê reajuste salarial de 11%, aumento no valor do Vale Alimentação para R$ 260 e a diminuição de 180 para 90 dias do período de baixada, quando os trabalhadores retornam às suas cidades de origem, continua valendo. E o consórcio aguarda posicionamento judicial. 20 pessoas ficaram feridas após um acidente ontem à tarde que envolveu um caminhão e um ônibus na BR-230 em Altamira, no oeste do Pará. O ônibus transportava empregados do consórcio construtor de Belo Monte e se chocou com um caminhão que estava estacionado irregularmente no acostamento da rodovia. Diversas pessoas ficaram presas nas ferragens do veículo e precisaram de ajuda de bombeiros para conseguir sair do ônibus. Os feridos mais graves foram encaminhados para o Hospital Regional de Altamira e os demais foram para o Hospital Municipal São Rafael. Em nota, o consórcio construtor de Belo Monte informou que presta assistência às vítimas e acompanha o seu estado de saúde. E você acompanha ainda nesta edição, o Circuito Literário em Altamira discute papel social da literatura. Exposição na capital paraense homenageia centenário de Antônio Lemos. E voltaremos a falar sobre acidentes de trabalho. Não saia daí. Retornamos falando do trânsito na capital paraense. A circulação de veículos no entorno de um dos shoppings no bairro de Batista Campos sofreu alterações. A principal mudança é a troca de posição da entrada e saída de veículos pela Travessa São Pedro. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, os veículos que vêm aqui pela rua Veiga Cabral agora não podem mais acessar este pequeno contrafluxo da Travessa São Pedro para entrar no estacionamento do Shopping Pátio Belém. Os veículos devem seguir direto pela rua São Pedro em direção à Travessa São Francisco, para então acessar a Avenida Tamandaré e retornar novamente à Travessa São Pedro e então entrar no primeiro portão de estacionamento do shopping. A intenção da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém é, com esta mudança, dar mais fluidez ao trânsito,
principalmente neste período de Natal, onde aumenta muito o fluxo de veículos ao redor do shopping. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. A cidade de Altamira sediou um dos eventos mais importantes da literatura regional. Ela reúne escritores, poetas e historiadores para discutir sobre literatura e o seu papel social. O segundo circuito literário trouxe artistas conhecidos da capital paraense. O segundo circuito literário de Altamira, promovido pela Fundação Tancredo Neves, trouxe de Belém escritores que vieram trocar experiências com os artistas de Altamira e com a Academia Altamirense de Letras. Durante o evento, 3 autores da região fizeram o lançamento de seus livros. O meu livro se chama Amor e Poesias. É um livro que fala das várias formas de amor, né? Fala de amor fraternal, maternal. Estou muito feliz por estar hoje aqui nesse evento, né? Fazendo parte aí dos outros escritores que já estão aí nessa jornada há muito tempo. O objetivo do evento foi promover a integração e a troca de experiências entre escritores da Amazônia. O projeto também visa a participação de leitores e o descobrimento de novos escritores. O Circuito Literário do Banco da Amazônia é um incentivo à literatura e à valorização do escritor da Amazônia. O que a gente faz? A gente percorre, com esse circuito nós estamos percorrendo 9 municípios do estado do Pará, onde a gente leva autores conhecidos para que eles deem palestras, para que eles falem dos livros que eles escrevem, para que eles também tragam seus livros para mostrar e, acima de tudo, para trazer novos escritores, para incentivar as pessoas que têm vontade de escrever, que às vezes têm vergonha e que possam mostrar também essa veia artística, poeta, essa coisa de ser gente de verdade e estar podendo participar dentro do circuito. Foram mais de 10 horas de evento, respirando só literatura através das palestras ministradas por escritores, entre eles João de Castro, autor do livro Belo Monte, o Belo Destruir. O evento contou também com a sessão de autógrafos. Apesar de ser um título paradoxal, Belo Monte, o Belo Destruir, ela está numa linguagem didática da literatura de cordel, né, que é toda versada, e teve por objetivo de mostrar para a sociedade toda essa situação da construção de Belo Monte, entre o construir e o destruir, né? É uma série de fatores que envolveu, que me levou a me inspirar e publicar essa obra, que já obra esgotada, já partindo para o momento de sua segunda edição. Para os participantes amantes da literatura, o circuito ajudou no incentivo à leitura, principalmente na divulgação das obras amazônicas. O objetivo maior não é tão somente a valorização da literatura da área da Transamazônica do Xingu, bem como mostrar para todos a grande importância dos autores que já publicaram as suas obras desde os tempos idos da década de 30 até agora, né? Por exemplo, hoje nós estamos com 3 escritores autografando seus livros. A Ruth Marinho, a poetisa Ginalda e a professora e escritora Francisca Lages. E dentro dessa importância, a gente tem como por objetivo, não se trata de forçar a leitura, mas trazer a sociedade, quer da classe estudantil ou a sociedade como um todo, a ler espontaneamente as obras da literatura paraense. E vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento, que está com o advogado Paulo Barradas, falando sobre acidentes de trabalho. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. A gente lembra que você que está em casa pode participar pelo 4006-9211. Doutor Paulo, ainda há pouco nós mostramos uma matéria sobre um acidente que aconteceu em Altamira com um ônibus que transportava funcionários do consórcio construtor de Belo Monte. Nesse caso, né, um grupo de trabalhadores, acontece uma fatalidade como essa, de quem é a responsabilidade? É um exemplo muito importante para ilustrar a situação do acidente de trabalho. É importante a gente ver a partir do exemplo que não é desejo do trabalhador jamais se acidentar, perder a sua capacidade de trabalho, se machucar, talvez ficar inválido, talvez morrer. Obviamente, os trabalhadores estavam sendo transportados para o canteiro de trabalho, canteiro de obras. Ou seja, eles estavam no trajeto do alojamento, do local onde residem, onde dormem, onde moram, para o local de trabalho. Já é acidente de trabalho. E aí a responsabilidade é do empregador. No caso aí, me parece que tem empreiteiras que contratam esses empregados para se desincumbir dessas tarefas da construção lá no canteiro de Belo Monte. Então, as empreiteiras, o empregador, as empresas
com a corresponsabilidade do poder público, porque é uma obra para o poder público, e o poder público tem a responsabilidade subsidiária nesse caso aí. Então, o poder público tem que fiscalizar se as empresas que trabalham para si, por exemplo, fazem o seguro contra acidente de trabalho. Se não fizer, as empreiteiras terão responsabilidade, com responsabilidade subsidiária do poder público, que contratou essas empresas que ele atestou que eram idôneas para prestar o serviço. Então, os empregados não terão nenhum tipo de prejuízo. Se ficarem inválidos ou se até vierem a falecer, a gente não sabe ainda as proporções do acidente, as respectivas famílias serão devidamente indenizadas. No caso de um acidente de trabalho, o que é que exatamente o empregado precisa tomar de providências imediatamente? Ocorreu o acidente de trabalho, o empregado, evidentemente, vai buscar socorro, vai buscar ser atendido na rede hospitalar, que pode ser pública ou pode ser privada. Ainda que seja atendido no hospital privado, o hospital privado ele presta serviço com autorização do poder público, através da Agência Nacional de Saúde. Então, em qualquer caso, o empregado que está sendo atendido tem que deixar registrado no momento do atendimento que aquele atendimento é proveniente do acidente de trabalho. E a partir daí, a documentação é expedida pela própria empresa que está atendendo, empresa ou órgão que o está atendendo, e a partir daí a previdência é comunicada, se vinculado à previdência. Se não vinculado à previdência, a partir daí é elaborado documentos que comprovam que ele realmente foi vitimado por acidente de trabalho, para que ele possa, através do Poder Judiciário, buscar os direitos que a lei lhe garante. No trabalho terceirizado, quando acontece um acidente, a responsabilidade é da empresa terceirizada ou da empresa contratante? A primeira responsabilidade sempre é da empresa que contratou o empregado. Ela que contratou o empregado, ela que tem que garantir todos os direitos dele, integrais, empregado ou empregada. Mas, como há uma terceirização, ou seja, terceiros também se beneficiam do trabalho daquele empregado junto com a empresa, há o que nós chamamos de responsabilidade subsidiária. Se a empresa que deveria honrar com os direitos trabalhistas do empregado faltar, a segunda empresa que também se beneficia há de honrar com esses direitos do empregado, sem prejuízo algum para o empregado, e depois se ressarcir com a empresa contratada. Se a empresa se omitir dessa responsabilidade, que sanção ela sofre? Se a empresa se omitir dessa responsabilidade, deve ser buscados os direitos através da Justiça do Trabalho, no caso concreto, ou se o caso ainda for hipotético, por exemplo, a empresa não registra os seus empregados, porque aí sem registro previdenciário ele não tem a licença por acidente, não teria a indenização ou a aposentadoria, ou a empresa não faz o seguro que garante o pagamento dos devidos prêmios, dependendo de cada caso. Pode haver, nesse caso, se ainda não houve o acidente, uma denúncia à Superintendência Regional do Trabalho, que tomará todas as providências para que a lei seja absolutamente observada. Então, voltando a repetir, em caso de acidente, Justiça do Trabalho. Em caso de não acidente, mas se o empregado verificar que os seus direitos não estão sendo garantidos, Superintendência Regional do Trabalho. Se acontece algum acidente com o empregado, mas aparentemente não tão grave e fica por isso mesmo, mas futuramente ele apresenta algum problema de saúde e é identificado que foi em decorrência de um acidente que aconteceu anteriormente, também a empresa deve ser responsabilizada, mesmo passando tanto tempo depois? Com certeza. É importante que no momento do atendimento, se o acidente que eu sofri foi no exercício do meu emprego, dentro da empresa ou fora da empresa, não importa, como eu falei, dentro daquelas condições, eu devo registrar isso no momento do atendimento, porque as sequelas elas podem não ser imediatas, as sequelas podem vir tempos depois e a responsabilidade do empregador e da Previdência serão absolutamente as mesmas. Então, desde que eu tenha registrado que isso é um acidente de trabalho, o que é muito importante para garantir os direitos do trabalhador. Tá certo, muito obrigada, doutor Paulo. Dr. Paulo Barradas volta com a gente na semana que vem para falar de outro tema sobre direitos. Marcos, é com você. Duas decisões tomadas pelo Congresso e pelo Conselho Nacional de Trânsito vão tornar mais rígidas as regras para identificar e punir os motoristas que usam bebida alcoólica ou drogas antes de dirigir. O projeto multiplica por 10 as multas aplicadas a quem for flagrado dirigindo bêbado ou se recusar a usar o bafômetro.
A mesma regra passa a ser aplicada para quem praticar rachas, omitir socorro ou dirigir acima de 180 km por hora. A resolução do CONTRAN passa a valer a partir de julho do próximo ano. Será obrigatório que portadores das carteiras de motoristas dos tipos C, D e E façam um teste para renovar e emitir a habilitação. O exame com mostras de unhas e cabelos podem detectar o uso de drogas até 90 dias antes de ser realizado. A cidade de Belém recebe mostra de cinema e direitos humanos. O evento acontece até o dia 1º de dezembro no Cine Líbero Luchardo, no Centur. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, essa é a 8ª mostra de cinema e direitos humanos na América do Sul e é aberta ao público. Para falar sobre ela, eu converso agora com Ezequias Nascimento, que é da produção local. Ezequias, qual é o objetivo dessa mostra? O objetivo da mostra é ampliar o debate de direitos humanos na América Latina, democratizando através de uma linguagem mais abrangente, né, que é a linguagem do cinema. Então, aí nós temos documentários, tem filmes de ficção científica, tem filmes que abordam de diversas maneiras alguns dos temas que estão aí na sociedade, que estão na agenda da Secretaria de Direitos Humanos. São 38 filmes que serão exibidos, 38 materiais que serão exibidos. Como é que foi feita a escolha desses materiais e eles vão ser os mesmos exibidos em todo o Brasil? Eles foram selecionados a partir de uma amostra competitiva. Boa parte desses filmes fazem parte da amostra competitiva e os mais votados na amostra vão ser exibidos na TV Brasil. Outros filmes, tem uma amostra que vai homenagear o diretor Vladimir Carvalho. Tem alguns filmes que são dirigidos pelo diretor Vladimir Carvalho. Tem a amostra indígena também, então, são filmes que abordam temáticas indígenas, e tem um programa especial, que são filmes estrangeiros convidados para participar da mostra também. Agora, todas as mostras têm a temática dos direitos humanos. Todo mundo está convidado, aqui em Belém vai até o dia 1º de dezembro, então vamos convidar, né, as pessoas, mostrar um pouquinho o que é que vai ser exibido a partir de agora. Exatamente, até domingo vamos ter sessões às 15, às 17 e às 19 e às 21 horas. Todo mundo pode vir porque a entrada é franca. Exatamente, não tem por que não vir. Muito obrigada, Ezequias, por conversar conosco. Lembrando, então, que a mostra vai até o dia 1º de dezembro. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Foi aberta na sede do Sebrae, em Belém, a feira Pop-Up de Natal. Ela reúne os artesãos paraenses que expõem produtos natalinos. A feira funciona de 9 às 4 horas da tarde e segue até amanhã. Quase 80 artesãos participam da exposição de peças produzidas especialmente para este período de Natal. As inscrições para a 3ª Mostra Internacional de Videodança na Amazônia foram prorrogadas até o dia 5 de dezembro para artistas interessados em divulgar suas performances e mostras em videodança. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site videodançaamazonia.com. As obras podem ser de curta, média ou longa-metragem, produzidas em qualquer ano e de qualquer nacionalidade. Essas obras serão exibidas nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, em um evento que acontece em Manaus, com mostras em outras cidades da região norte, como Belém. As obras selecionadas receberão uma ajuda de custo de R$ 300 pela produção. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Antônio Lemos nasceu no dia 17 de dezembro de 1843, na cidade de São Luís do Maranhão. Ele governou Belém durante 14 anos, cidade onde morreu em 1913. Uma exposição alusiva ao centenário de sua morte está aberta ao público no Centur e remonta a momentos importantes da história política da capital paraense. Os painéis expostos no pátio da Fundação Cultural Tancredo Neves reproduzem imagens de locais significativos da Belém do início do século passado. A exposição Antônio Lemos e a Paris dos Trópicos conta a história do maranhense que se tornou intendente de Belém no dia 15 de agosto de 1897, deixando o cargo só 14 anos depois, em 1910. O intendente tinha as funções de um administrador municipal, o prefeito dos dias atuais. Ele foi o idealizador de boa parte da paisagem urbana que se vê hoje na capital paraense.
Antônio Lemos é uma das raras unanimidades que nós temos em Belém, tido por todos, ou pelo menos por quase todos, como o maior gestor que a nossa cidade já teve. Realmente ele foi o grande responsável para transformar Belém no que se chamou na época Paris dos Trópicos, tanto que é o nome da exposição. Então é um gestor que investiu em todas as áreas, eletrificação, iluminação pública, bondes elétricos, transporte urbano, educação, abriu os grandes bulevares da cidade, arborização, remodelou as praças, incentivou novas construções urbanas. Em síntese, foi um gestor completo. Ele foi responsável por várias obras que à época tinham o objetivo de sanear a cidade e embelezar Belém, como um forno crematório que fazia o tratamento do lixo, o cemitério da Soledade, o matadouro municipal, onde funciona atualmente a Fundação Curro Velho, no bairro do Telégrafo. A construção e a reforma de 84 escolas e a criação do Corpo de Bombeiros, da Santa Casa de Misericórdia, o Bosque Rodrigues Alves e o bairro do Marco. Ele trouxe os bondes elétricos e fez asilos e orfanatos. Agora, por que essa fixação pela França, por Paris? Paris era a cidade referência do mundo. Talvez hoje seja Nova York ou outra. Paris, na época, era a cidade de referência, era a cidade de luz. Toda cidade no mundo gostaria de ser Paris. E Belém teve a sorte, por viver na época o apogeu econômico da época da borracha e também por ter tido um gestor que soube aproveitar esses recursos, de caminhar nesse sentido. Não vamos dizer que propriamente Belém teria sido Paris, mas era a cidade, com certeza, das Américas com ar mais afrancesado. Então era uma coisa de época mesmo, você queria se parecer com a melhor cidade do mundo, que era Paris. Na tentativa de erguer uma área urbana na Amazônia aos moldes da arquitetura francesa, Antônio Lemos construiu ruas e calçamentos com pedras importadas da Europa, construiu praças, palacetes e outras edificações grandiosas. Até as nossas mangueiras, consideradas espécies exóticas, foram importadas da Índia. Essas e outras ações estão registradas nestes relatórios centenários, impressos na França, na época em que arquivo se escrevia com CH. São documentos que guardam memórias importantes da capital paraense. Nós temos todos os relatórios da gestão de Antônio Lemos, certo? Era como se fosse uma prestação de contas do governo. E esses relatórios, você vê a sofisticação, eles eram mandados imprimir na França. E esses originais estão sob a guarda da Biblioteca Artuviana. Inclusive, eles podem ser consultados pelo público, logicamente com todos os cuidados que uma obra rara merece, mas é um dos muitos tesouros que a Biblioteca Pública Artuviana coloca à disposição dos seus usuários. Essa arborização de mangueiras, isso é uma das grandes características da cidade. Belém é a cidade das mangueiras, assim como Belém é a cidade do círio. Então você a querer acabar em nome de um tecnicismo qualquer com as mangueiras da cidade, na minha modesta opinião, é uma coisa errada que não se deveria fazer. Apesar de que nos dizem, porque arrebenta a calçada, não sei o quê. Mas em compensação, para o calor dos trópicos onde nós vivemos, uma acácia, por exemplo, não resolveria. Você precisa de árvores altas e frondosas para realmente criar a sensação de sombra e sensação térmica que se necessita na cidade. A montagem da exposição foi realizada por 5 técnicos da Fundação Cultural Tancredo Neves, entre eles 2 historiadores. O material ficará à disposição no Centur durante 2 meses. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!